Fala galera, vamos para a nossa aula de Direito Administrativo. O tema de hoje, né, tema que vai ser trabalhado é poderes da administração pública ou poderes administrativos, pode vir assim também em tua prova, beleza? Então o tema aqui, ó, a ser estudado hoje é poderes da administração pública, tá bom, gente? Pode vir também tua prova, olha assim, pode vir assim, ó, poderes administrativos. Caso você verifique aí no teu edital, é a mesma coisa, tá bom? Olha só, primeiro a gente vai trabalhar aqui o conceito. Não tem como a gente entrar aqui na matéria sem a gente conhecer aqui o conceito. O conceito é a explicação, o que é realmente os poderes, né, da administração pública. Então vamos lá. Os poderes administrativos, primeiro, são prerrogativas. São prerrogativas instrumentais. Ó, sendo prerrogativa, a administração pública ela deve utilizar. Sendo instrumento, ela pode utilizar. Então perceba aqui por esse conceito que você já sabe que os poderes, né, é um poder, mas não somente um poder, é um dever. É um poder-dever da própria administração pública. Em alguns momentos ela pode fazer algo ou não fazer. Lembra da discricionariedade, a gente vai ver um por um. Mas pode fazer, ela é discricionária, é de acordo ali com as margens da lei. Ou ela deve fazer, aí já é vinculado, ela é obrigado a fazer aquilo ali. Então perceba, os poderes são prerrogativas, são instrumentos conferidos aos agentes públicos, pessoal. Então não é a administração pública que faz, são os agentes que vão fazer representando a administração pública. Então, por meio de seus agentes, né, são conferidas aos poderes, né, os poderes são conferidos aos agentes. Olha só, para que, com qual finalidade? Para que no desempenho de suas atividades, quais são as atividades? Quais são as atividades dos agentes públicos? Gente, buscar a finalidade pública, prevalecer o interesse público. Por isso que a aula de princípio é interessante, porque você vai saber qual é a finalidade da administração pública. Então veja, no desempenho das suas atividades, alcance, né, alcance o interesse público. Olha só, a ideia, né, a finalidade da administração pública é buscar sempre o interesse público, alcançar o interesse público. Para isso, ela vai utilizar de prerrogativas e de instrumentos para que concretize a finalidade pública, para que ela alcance a finalidade pública. Por exemplo, está tendo um barulho na rua, né? Está tendo lá um barulho abusivo, né? E aí é interesse público que a paz reine, né? É interesse público ali a paz pública, a incolumidade pública, a sensação de tranquilidade. Não é interesse do público, da maioria? Sim. E você acha que a administração pública, colando um cartaz, é proibido o som, vai resolver? Dificilmente. Então tem que ir lá os seus agentes, né, no exercício do poder de polícia e interromper aquele barulho, aquela algazarra que está acontecendo. Então é por meio desses instrumentos que vai buscar alcançar o interesse público, tá bom? A administração pública ela tem o poder, tem o dever, mas precisa também dos instrumentos para que seja realmente alcançado aí a finalidade pública, né, gente, que é o interesse público. Trata-se em verdade de poder-dever, tá vendo? Não é só um poder, é um dever. E o dever ele soa maior, né? Ele soa maior, dá uma ideia de que, pô, aqui agora é uma obrigação, é um dever, não é mais só um poder. Agora, se tem um dever, então, sendo dever, que é mais que um poder, os agentes devem fazer, tá bom? Eles estão lá para cumprir. Por isso que é um poder-dever ou dever-poder. Uma vez que o seu exercício é irrenunciável, a gente não tem como se desfazer, não tem como renunciar, né? Os agentes públicos não podem, não vou fazer isso aqui. Não, gente. Lembra, olha só a importância de princípio, princípio da legalidade. A administração pública, ou melhor, os agentes públicos, né? Ele faz aquilo que está na lei, aquilo que a lei determina. Enquanto o particular pode fazer aquilo que não é proibido, no limite ali, né, de onde começa a ser proibido. Mas enquanto não for proibido, é permitido.
Já para os agentes públicos, não é renunciável. Eles só podem fazer aquilo que está na lei, tá bom? E se pré-ordena ao atendimento da finalidade pública. Então, aqui realmente é para que serve os poderes da administração pública ou para que serve os poderes administrativos, tá bom, gente? Então, esse poder vai ser para que realmente consiga alcançar o interesse público, tá bom? Interesse público é um conceito muito amplo, né? Pode ser diversas coisas. Olha só, diferença entre poderes da administração e poderes do Estado. Pessoal, poderes da administração ou poderes administrativos é o que a gente vai estudar agora. Poder hierárquico, poder disciplinar, poder de polícia, poder normativo ou regulamentar, são espécies de poder que a gente vai estudar na nossa aula. Agora, poderes do Estado já é diferente. Quando eu falo poder do Estado, eu estou falando de um poder orgânico, um poder que já nasce com o Estado. É por isso que a gente fala que é um poder constituído, não constituinte. Lá em direito constitucional não é o poder constituinte que cria uma nova Constituição, não é isso. É um poder constituído, inato, inerente ao Estado. O Estado ele tem esses poderes. Quais poderes? Poder executivo, poder legislativo e o poder judiciário. Na União a gente tem os três poderes, né? Independentes e harmônicos entre si. O legislativo, o executivo e o judiciário. Já no município a gente só tem poder executivo e legislativo. O judiciário fica de fora. Mas nos estados e União temos os três poderes. Tá bom? O que é poder do Estado? Olha só. É um poder orgânico, né? São centros de imputação do poder estatal que decorrem da tripartição dos poderes, elaborada por Montesquieu. Os poderes dos estados, olha só, importante isso aqui, os poderes dos estados, eles não são instrumentais. Não são instrumentais. Diferente daqui, ó, a gente viu que os poderes da administração são instrumentos, né? São instrumentos para que seja utilizado pelos agentes públicos. Aqui não, gente. Aqui não é instrumentos. Aqui é um poder estrutural. Olha só, faz parte do Estado que realiza uma atividade pública. Então, faz parte do Estado, né, ter esse poder independente, né, cada um, porém harmônicos. Eles não estão ali para brigar, né? É a forma de ter ali o controle, né, para que a coisa pública ela realmente flua, para que o Estado ele fique ali em perfeita harmonia. Tá bom, gente? Então a ideia de Estado, a ideia de ter ali os poderes é para isso. Um não interferindo no outro. Um não controlando o outro, mas fiscalizando, tá bom? Para que não haja excesso aí por qualquer dos poderes. Então, antigamente a gente tinha um absolutismo, né? Onde o poder ele era concentrado na mão do Estado, do soberano. Uma pessoa ela detinha todos os poderes, né? Então ela era o legislativo, o executivo e o judiciário. Então veja, a concentração de poder na mão de uma só pessoa, sempre teremos o abuso de poder. É isso que a gente vê nos estados totalitários, os estados aí onde tem ditaduras, porque o poder está concentrado na mão de uma só pessoa. É muito poder para uma só pessoa. Então essa pessoa não pode ter todos os poderes, tem que dividir. Tem aqui o legislativo e o executivo, que são escolhas feitas pelo povo. O povo é quem elege lá prefeito, vereador, é quem elege governador, presidente. O povo é quem vai eleger os deputados e senadores, tá bom? O poder legislativo e o poder executivo. Já o poder judiciário não é escolhido pelo povo, não existe aqui sabatina popular. O poder judiciário, quem vai escolher é o poder executivo e vai ser sabatinado pelo poder legislativo. Veja, os dois poderes, eles colocam lá o poder judiciário para que fiscalizem todos os poderes. Todos os poderes, pessoal. Ó, imagine só, todos os poderes. Eles olham todos e são vistos por todos. Eu estou vendo aqui, ó, eu executivo, estou vendo o legislativo e o judiciário. Enquanto o judiciário está vendo o executivo e o legislativo ele está olhando o judiciário e o executivo. Todos são harmônicos, todos são independentes, mas existe ali uma relação de harmonia, tá bom? Existe uma relação ali que não pode ser ultrapassado o limite do outro. Quando isso acontece, o outro poder vai lá e fiscaliza.
Quando o judiciário está querendo legislar, o poder legislativo vai lá e cria uma lei. Né? Vai lá, o judiciário está pensando que é dessa forma, mas a gente vai fazer dessa forma aqui. Que a lei quem cria é o judiciário. Ou melhor, é o legislativo. O judiciário só aplica a lei. O executivo, ele fiscaliza, ele vai ser o executor daquilo que está na lei. Tá bom? O judiciário decide, a gente vai ver muito lá em constitucional isso aqui. Né? Mas só para a gente introduzir aqui na parte de direito administrativo. Né? A lei é criada no legislativo. O poder executivo, ele vai executar as leis, né? Ele vai executar ali, administrar a lei. E o judiciário, ele vai aplicar a lei ao caso concreto em casos de conflitos. Em casos em que a lei ela foi burlada ou em casos que precisam ser interpretadas. Afinal, o poder judiciário, né, o STF, é o guardião da Constituição. Tá bom? Mas a gente vai aprofundar muito aí nas aulas de direito constitucional. Mas vamos, volta para cá. Vamos para a aula de direito administrativo. Você viu que poderes do Estado são os poderes, né? Os poderes ali, executivo, poder legislativo e o poder judiciário. Professor, e o que são poderes da administração, né? Esses poderes aqui da administração. Pessoal, o poder da administração é o poder funcional. É o poder que vai garantir, né, que os agentes consigam buscar a finalidade pública. Por isso que são prerrogativas instrumentais conferidas aos agentes para a realização do interesse público. Se não houvesse esses poderes, não teria como alcançar a finalidade pública. Imagine aí, a SMTT está lá querendo fechar uma rua porque vai ter uma manifestação. Se não tivesse o poder de polícia, seria quase que impossível para a SMTT obrigar aquelas pessoas a não passar por aquele local. Né? Imagine só, se a Anvisa, se os fiscais ali da vigilância sanitária não tivessem o poder de ir lá e fechar um local, de multar. Ah, eu venho aqui só olhar. Não, eu tenho o poder de polícia de autorizar que seja fechado estabelecimentos que estejam funcionando de forma precária. Né? Um restaurante ali vendendo carne estragada. Não, o poder de polícia vai ser aplicado. E não confundam o poder de polícia com ciclos de polícia. São coisas diferentes. Polícia, gente, é diferente de poder de polícia. Polícia, você tem polícia militar, polícia civil, polícia federal, polícia rodoviária federal, em breve, polícia municipal, polícia penal, e são polícias. Agora, poder de polícia, além de todos os órgãos de segurança pública, tem órgãos administrativos que detêm o poder de polícia, que podem aplicar o poder de polícia. Por exemplo, a SMTT, quando vai multar, é um poder de polícia. O fiscal da vigilância sanitária, quando vai fechar o estabelecimento, quando vai conceder licença, ou o alvará, né, de licença ou de autorização, ele está exercendo o poder de polícia, tá bom? Então vamos lá. Olha só, em face disto, né, os poderes da administração só serão legítimos enquanto busca alcançar o interesse coletivo. Pessoal, eu só tenho ali poderes válidos, poderes legais, quando o interesse é o interesse coletivo, tá bom? Se o agente está buscando um interesse que não é interesse público, ou seja, é um interesse dele próprio, um interesse particular, aí teremos, né? Aí teremos, ó, o que a gente chama de abuso de poder, tá bom? Quando a gente ele excede o poder, ele extrapola o poder, ou quando ele desvia a finalidade, tá bom? Então existem duas formas de instrumento, ou melhor, duas formas de abuso de poder, beleza? Quando extrapolar o caráter da instrumentalidade, ou seja, o interesse é público. Os poderes são prerrogativas para atingir o interesse público. Quando você utiliza, você é agente público, para fins particulares, para benefício próprio, aí você está abusando do poder. Né? Vamos lá. Olha só. Vamos lá. Eu usei isso lá nos exemplos de princípios. Eu vou trazer o mesmo exemplo. Tá bom? Uma viatura para fazer ronda na cidade. Aí você pega a viatura e para na porta do prefeito. Desce e fica lá batendo papo com ele. Tá bom? Toma um cafezinho. Pessoal, nada contra você passar na rua do prefeito, você parar e cumprimentar. Nada contra. Não é isso que é abuso de poder. Mas todo serviço, todo dia a viatura fica parada na porta do prefeito. Então, vem cá, o prefeito não precisa de tanta segurança assim, né? Eu acho que a população está precisando mais. Então, isso aí não é interesse público, é interesse particular.
O interesse do prefeito ou o interesse dos agentes que estão lá na porta do prefeito tentando buscar algo. Então é isso aí, gente. É um desvio de finalidade. Por que desvio de finalidade? A viatura pode ficar parada na porta do prefeito? Depende. Se tiver ocorrência, sim. A viatura está lá para ficar fazendo ronda na cidade? Sim. Agora, quando ela muda a finalidade, que deveria ser fazer ronda na cidade para ficar parada na frente só de uma pessoa, pode ser prefeito, pode ser ali o capitão, o major, o coronel, né? Independente, o seu parente, independente, se o interesse não for público, não for coletivo, aí você tem o desvio de finalidade. Professor, e quando que vai se configurar o abuso de poder na espécie excesso de poder? Aí, gente, o nome excesso já está falando, quando você exagera, quando você extrapola. Você tem aquela competência para fazer aquilo ali que já foi definido em lei. Só que você exagera, você não tem uma razoabilidade e uma proporcionalidade na aplicação, né, na aplicação daquele dever, né, ou na aplicação daquele instrumento que você está utilizando. Por exemplo, a multa. A pessoa violou ali o sinal vermelho. Você pode aplicar uma multa? Sim. Já tem lá tipificado. Multa, para quem ultrapassa o sinal vermelho, é um exemplo, né? R$ 200. R$ 200. Ao invés de você colocar lá a multa de R$ 200, você, agente público, você coloca de R$ 1.400. É competência da SMTT aplicar multa em caso de violação de regras de trânsito? Sim, mas a lei determina que aquela multa seja aplicada naquele quanto? Aí não, aí já houve um excesso de poder, beleza? Todos os dois são exemplos de desvio de, ou melhor, são exemplos de abuso de poder. Pessoal, o abuso de poder, ele é dividido em duas formas, tá bom? Ele subdivide-se, né, em duas maneiras. Temos o excesso de poder, olha só, o excesso de poder quando há um vício na competência. A competência é da SMTT aplicar a multa? Sim, mas uma multa proporcional e razoável, não aquela multa exagerada. Ali ele já está extrapolando os limites, tá bom? Ele atua fora dos limites. Veja, ele pode aplicar multa, agora ele não pode aplicar além do que está previsto em lei. E temos o desvio de poder. O desvio de poder é o seguinte: o agente visa o interesse individual. Olha só, a viatura está lá para fazer ronda na cidade e você só bota na porta seu familiar. Então o interesse ali está mudado, não é interesse público, é interesse particular. Há um desvio de finalidade. Há um excesso? Não é excesso, a finalidade que não está sendo atingida, tá bom? Então o agente público, né, ele visa interesses individuais, ou a autoridade busca interesse público, mas não respeita a finalidade da lei para determinado ato. É o chamado vício na finalidade. Pessoal, então tá aqui, né, nosso esquema do que é abuso de poder, tá bom? Lembra, abuso de poder vai ser o gênero, ó. Vai ser o gênero, tá bom? O gênero é abuso de poder. Excesso de poder e desvio de poder são espécies. Olha só, são espécies, né? Aqui também, ó, são espécies, né? Espécies, né? Espécies de quê, professor? Do gênero abuso de poder. Excesso de poder é o extrapolamento, tá bom? Já começa aí a identificar palavras-chave. Pessoal, quando você está estudando para concurso, você tem que focar nas palavras-chave. Se você ainda não consegue dominar o conceito, se é um conceito que você ainda não está dominando, tá bom? É um conceito que você ainda não está legal. Você, professor, eu vi só uma vez, eu não estou conseguindo memorizar com facilidade. Uma dica para você memorizar é você focar nas palavras-chave. Então, qual é a palavra-chave de excesso de poder? Gente, é aquilo que extrapola a competência, tá bom? Olha só, é um desvio. Todo abuso é um desvio, então você já sabe disso. Desvio de quê? Competência. Falou em excesso, competência, tá bom? Competência. E falou em desvio é finalidade. As palavras-chave são essas aqui, tá bom? Deixa eu até anotar aqui para facilitar mais ainda, ó. Você já sabe que abuso, olha só, abuso, isso aqui é o gênero, pode ser excesso, né? Excesso de poder, ou pode ser desvio.
pode ser na modalidade, né? Pode ser na modalidade excesso ou na modalidade desvio. O excesso está ligado ao desvio na competência. Está ligado ao desvio na competência. Não se preocupa. Se esse termo é novo, com o tempo você vai se familiarizar com ele. Vai saber o que é competência, vai saber o que é uma finalidade tranquilamente, tá bom? E o desvio está na finalidade. Os fins não são aqueles que se buscam, beleza? Então, veja, excesso de poder extrapola, né, a competência que foi atribuída ao agente, ou seja, a atuação vai além do que lhe foi conferido. Já no desvio, né, o desvio de poder se manifesta quando a gente pratica o ato visando outra finalidade, que não aquela que está prevista em lei. A gente busca fins diversos daquele previstos na regra, né, de competência, naquilo que está previsto lá na lei. Ele faz algo totalmente diferente do que deveria fazer, beleza? Pessoal, olha só. Agora a gente vai entrar aqui nas espécies de poder, tá bom? Então vamos entrar no tema aqui, espécies de poder. Vamos começar com o poder vinculado. Poder vinculado, né? Olha só, quando eu falo poder vinculado, lembra do vínculo, né? Vínculo é aquilo que está realmente ligado. É aquilo que você não pode, né, dar uma interpretação diversa, senão aquela que está lá prevista. É só aquilo e acabou. É aquilo que está definido, né, para que seja cumprido. Então, isso é poder vinculado. O poder vinculado está presente quando a lei estabelece uma única solução. Então, a lei ela só dá uma única solução possível diante de uma situação. Nessa situação, só pode ser resolvida dessa forma, tá bom? Fixando todos os requisitos e não deixando, olha só, isso aqui é importante, cai muito em questões. As questões falam o seguinte, ó, sobre margem, tá bom? No vinculado, né, no poder vinculado, não há margem, tá bom? Então não há margem de escolha pelo agente público, gente. Apreciação subjetiva. Eu já deixei aqui o termo que aparece em prova, tá bom? Então, quando você fala não há margem de apreciação subjetiva, aqui quer dizer que não há margem. Isso aqui significa que vou resumir, não há escolha do agente público. Bom, não há uma escolha do agente público. É diferente do poder discricionário. Poder discricionário. O agente público tem total liberdade para decidir? Não, gente. A liberdade não é total. É uma liberdade limitada. Esse limite se chama lei. Então, há uma margem de escolha dentro dos limites da lei, dentro dos limites da legalidade. Eu não posso dar ao agente público o poder dele escolher como ele quer, ao bel prazer. Não, eu não posso fazer isso, mas eu dou uma margem de escolha para que ele atue, né, dentro daquilo que a lei permite, dentro daquilo que a lei autoriza que seja feito. Olha só, o poder vinculado, né, não há margem de escolha. No poder vinculado não há margem de escolha no caso concreto, pois todos os elementos, não se preocupa, a gente vai estudar lá na frente o que é elemento, tá bom? Dos atos são vinculados. Olha só o exemplo. O agente público que faltar mais de 30 dias no serviço vai resultar para ele na demissão. Assim, se o agente público falta 30 dias, ele não será demitido. Todavia, se faltar mais de 30, não poderá deixar de ser demitido, pois o critério definido em lei é objetivo, é vinculado. Pessoal, se o agente público ele falta mais de 30 dias, vai gerar para ele a demissão. Então, veja, é mais de 30. Se ele falta só 29, ele vai ser demitido? Não. Se ele falta apenas 30, vai ser demitido? Opa, professor, 30 já é. Não, é mais de 30. Tem que ser 31, porque 30 apenas não é mais do que 30. Então, a lei é objetiva. A lei é vinculada, tá bom? A decisão do agente é vinculada ao que determina a lei. Se a lei falou que
Ao atingir mais de 30 faltas, vai gerar para o agente uma demissão? Não resta outra interpretação. Ah, mas é mais de 30 dias quando ali não estiver chovendo. Olha só, tá viajando demais na maionese. Independente de qualquer coisa. Se ele faltar mais de 30 dias, se não justificar, é lógico, né? Ah, professor, tava chovendo muito e desabou ali a ponte que liga a cidade. Tudo bem, aí é uma justificativa. Mas sem justificativa, não tem condições. Ele faltou mais de 30 dias, esse servidor vai ser demitido, tá bom? Lógico, tem que olhar o estatuto de cada um, gente. Então, eu estou dando exemplo aqui da questão de forma prática para a gente ser didático e objetivo. Mas isso aí não vai se eximir de olhar, né, o que é que diz ali cada um do seu estatuto. Olha só, poder discricionário. Diferentemente do poder vinculado, né, que não tem margem de escolha, é aquilo e acabou, o poder discricionário há uma margem de escolha. Olha só, aqui existe uma margem, olha só, há uma margem, né? Há uma margem na escolha, gente. Há uma margem na escolha, ó, por parte do agente público. Aqui o agente público não pode fazer tudo o que ele quer, mas dentro da margem, vamos lá, vou botar aqui uma moldura, ó, para você entender. Isso aqui é uma moldura, tá vendo, gente? Então aqui é a margem, ó. Ele pode atuar, agora desde que não ultrapasse a margem. Ó, desde que ele não extrapole a lei diz só até aqui, então ele só pode ir até onde a lei determina. Mas ele pode atuar aí dentro dos limites, tá bom? E cada local desse aqui, gente, ó, pode ter aí, ó, tá bom? Ele pode ter aqui, ó, diversas formas, diversos fatores. Então, veja, pode ultrapassar vários fatores, tá bom? Pode sair daqui e chegar até o ponto. Pode chegar aqui, ó, do centro e chegar até aqui, ó, quina. Só que tá dentro da lei ainda, então tem margem para escolher, beleza? Nesse caso, o administrador está subordinado à lei. Olha só, tem margem de escolha, mas dentro da lei. Essa margem, ela é uma margem, né? Uma margem aí de opção dentro da lei, não é isso? Porém, há situações nas quais o próprio texto legal confere margem de opção, né? Discricionariedade ao administrador. E esse tem encargo de identificar a solução mais adequada para defender o interesse público. Existe uma margem de escolha que deverá ocorrer dentro dos limites da lei, tendo como parâmetro o mérito administrativo. A escolha será feita com base na oportunidade e conveniência. Olha aqui o princípio que a gente estudou. Princípio da oportunidade e conveniência. Em outras palavras, olha só, em outras palavras, essa margem de escolha conferida ao agente público é denominada de mérito, conveniência e oportunidade. Deve atender o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. Por exemplo, a expressão passeata tumultuosa é um conceito jurídico vago. Desse modo, cada administrador, no caso concreto, deverá observar o que realmente significa passeata tumultuosa. Pessoal, a passeata tumultuosa, a palavra é ampla. Então não tem como o administrador ele definir de cabeça o que é passeata tumultuosa. Vamos lá. É uma cidade com 20 mil habitantes. Vamos lá. Você pega aí, né, 10 mil habitantes. Opa, para o agente público, 10 mil pessoas fazendo ali uma passeata já é tumultuosa. Uma cidade de 20 mil habitantes, metade tá indo ali para as ruas, é tumultuosa. Agora imagine, essas 10 mil pessoas no centro de São Paulo, mais de 1 milhão de habitantes. Pô, 10 mil pessoas não vai fazer um estrago, tá bom? Não é considerado passeata tumultuosa. Ó, um show, né? É um evento que está tendo ali. Não é uma passeata tumultuosa, não é uma passeata que vai causar tumultos. Mas quem tem essa competência para definir ali o que é ou não é passeata tumultuosa? O agente público. A lei vai dizer, ó, existe uma margem aqui, ó. Vamos lá. Quando tiver ocasionando um transtorno à cidade, um transtorno ali às pessoas, a lei é tumultuosa. Então, não é o número que vai definir,
é o ambiente, é o local, é o agente público que tem essa liberdade, né, de atuação. O nome disso é discricionariedade, tá bom? É essa liberdade de poder atuar, né, dentro das margens da lei. Pessoal, a gente viu aqui os primeiros princípios, né, os melhores primeiros poderes, poder vinculado e o poder discricionário. No próximo bloco veremos, né, os outros poderes, né, aqui administrativo ou poderes da administração pública, beleza? Próximo bloco a gente se fala.